Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula 3. Hoje finalmente nós vamos começar a conversar sobre cores. Nessa aula, pessoal, nós vamos falar sobre o círculo cromático e como que funciona a composição de cores, e também nós vamos fazer um exercício muito bacana com a mistura de cores primárias junto com preto e branco, e entender que com a mistura dessas cores nós conseguimos atingir uma ampla variedade de tons e cores que nós podemos aplicar nos nossos trabalhos artísticos, nas nossas pinturas. Então o foco da aula hoje é isso, como a gente pode fazer a mistura de cores para a gente poder usar na nossa arte. Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, então vamos começar a falar sobre círculo cromático, sobre as misturas de cores, para ver o que a gente consegue fazer com essas três cores aqui, que são as cores primárias. Vocês devem ter visto alguma coisa sobre círculo cromático na aula de arte, mas sempre é interessante a gente relembrar alguns conceitos e também ter um olhar sobre essas cores, sobre as misturas dessas cores também, um olhar de como a gente pode explorar isso num trabalho artístico, numa pintura, tá? Esse é o maior objetivo da nossa aula aqui, que não é nem entrar muito em termo técnico, não é nem aprofundar muito sobre os conceitos, mas sim a gente ver na prática como que funciona essas misturas de cores aqui, tá? Então vamos lá, eu estou colocando aqui no nosso círculo cromático as cores primárias, tá? O amarelo, coloquei aqui o vermelho e agora eu vou colocar o azul. Vou colocar aqui, tá? Lembrando que as cores primárias, pessoal, são cores que a gente não consegue obter a partir da mistura de nenhuma outra cor. Por isso que elas são chamadas de cores primárias. São as cores mais básicas que tem, e a gente não consegue criar nem o amarelo, nem o vermelho e nem o azul a partir da mistura de nenhuma outra tinta. Agora, as demais cores a gente consegue a partir da mistura dessas três cores, mais do branco e do preto, que a gente vai falar um pouco melhor daqui a pouco. Daqui a pouco vai entrar o branco e o preto aqui no nosso círculo, na nossa mistura aqui de tintas. E aí a gente vai criar uma variedade de cores muito grande. Você vai ver como é importante a gente trabalhar com essas três cores aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, aqui a gente vai misturar as tintas então. Vamos misturar primeiro o amarelo e o vermelho para ver que cor que a gente obtém com essa mistura. Vou colocar aqui um pouco de amarelo, um pouquinho de vermelho aqui. Vamos ver aqui que cor que a gente consegue. Vocês estão vendo que a gente vai criar a cor laranja a partir da mistura do amarelo e do vermelho. Olha só que bacana. O laranja a gente chama de uma cor secundária, pessoal, que é a mistura de duas cores primárias, tá? Bacana, né? Então agora vamos fazer a mistura do vermelho e do azul para ver que cor que a gente chega.
Vou colocar um pouco de azul aqui. Vou colocar um pouquinho de vermelho. Tentar colocar a mesma quantidade de tinta para ficar a mesma quantidade das duas cores para ficar equilibrado. Olha que cor que a gente vai conseguir. O roxo, pessoal. Então, olha, a mistura do vermelho com o azul, a gente conseguiu o roxo, que é mais uma cor secundária. Que não precisa pintar certinho, né? A gente não precisa se preocupar com isso. Vamos focar aqui no resultado da nossa cor. Se eu colocasse mais vermelho e menos azul, a gente teria um tom aqui de um roxo mais avermelhado. Se a gente colocasse mais azul e menos vermelho, teria um tom de roxo mais puxado para o azul. Mesma coisa aqui no laranja, que a gente colocou a mesma quantidade de amarelo e de vermelho, mas se a gente tivesse colocado, por exemplo, mais amarelo do que vermelho, teria um laranja mais puxado para o amarelo, certo? Então, para finalizar aqui, esse círculo básico que a gente está vendo agora, vamos misturar o azul com o amarelo para ver que cor que a gente chega. Vou colocar um pouco de amarelo, vou colocar um pouco de azul. Vamos misturar. Vocês já devem saber já que cor que a gente tem, né? Então, misturando amarelo e azul, pessoal, a gente tem o verde. Olha que bacana. O verde é mais uma cor secundária que a gente consegue obter a partir de duas cores, da mistura de duas cores primárias. Interessante nós termos esse conhecimento sobre o círculo cromático básico, porque a gente consegue também visualizar melhor os contrastes de cores, tá? Por exemplo, quais as cores que mais têm contraste uma com a outra? A partir do círculo cromático a gente consegue ver que são o que a gente chama de cores opostas, pessoal. Ó, o amarelo está em oposição aqui com o roxo. Então, essas duas cores, vou riscar aqui para a gente entender melhor. Essas duas cores têm o mais alto contraste que pode existir entre duas cores. Mesma coisa, o laranja e o azul. Qual a cor que mais contrasta com o laranja? É o azul. E vice-versa. A cor que mais contrasta com o azul é o laranja. E aqui mesma coisa, ó. As outras duas cores opostas, vermelho e verde. Então, num trabalho artístico, numa pintura, se de repente a gente está trabalhando, por exemplo, com um verde, e aí eu quero colocar uma cor que dê um contraste, o máximo contraste possível, e que possa até realçar o verde, eu vou colocar o vermelho, tá? Porque essas duas cores têm uma grande oposição e têm um maior contraste possível. Então, a mesma coisa entre o laranja e azul, e o amarelo e roxo, tá? Em contrapartida, as cores que estão próximas uma da outra aqui, por exemplo, o laranja e o vermelho é o que a gente chama de cor análoga, que está uma do lado da outra aqui no círculo cromático, tá? Mesma coisa, o vermelho e o roxo e o azul,
azul e verde. São cores que não têm tanto contraste quanto essas cores opostas aqui, tá bom? Mesma coisa o verde e o amarelo e o laranja. Então, recapitulando, essas cores aqui, que estão uma do lado da outra, no círculo cromático, são as chamadas cores análogas. Vou até escrever aqui. Análogas. E essas que estão em oposição no círculo são chamadas de cores opostas ou cores complementares. Vou colocar aqui. Complementares. Beleza? Ainda aqui no círculo, interessante a gente conceituar aqui as cores quentes e frias, tá? Então, do amarelo, os tons de laranja e vermelho são as cores quentes, de um lado do círculo. Do outro, o roxo, o azul e o verde são as cores frias, tá? Então, pessoal, depois de entender um pouco melhor sobre esse círculo cromático básico, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, que na verdade é uma mistura de várias cores, para a gente ver até onde a gente pode chegar misturando as cores primárias, o preto e o branco. Então eu vou trazer para nossa mesa aqui o preto e o branco, que vão se juntar aqui as cores primárias, tá? Agora a gente tem 5 cores e aí a gente vai construir uma gama ampla de cores variadas que a gente pode usar no nosso trabalho artístico, só misturando essas 5 cores, tá? Então vamos lá. Vamos começar pelo amarelo, pessoal. Vou pegar o amarelo aqui e vou misturar com um pouco de branco. Eu vou trazer aqui para o meio, ó. Olha como fica um amarelo mais claro. Quanto mais branco a gente colocar no amarelo, mais claro ele vai ficar, certo? Ó. Claro que o branco sempre vai clarear a cor e o preto vai escurecer, né? Então vamos fazer um teste aqui, colocando um pouco de preto no amarelo. Eu vou pegar o amarelo aqui, vou pegar um pouco de preto também. Olha só como fica um amarelo mais escuro. Se eu for adicionando preto ao amarelo, eu vou ter um tom cada vez mais escuro. Tá? Olha só. Vamos fazer a mesma coisa com o vermelho agora, para a gente ver que cor a gente obtém com a mistura do branco com o vermelho. Vou colocar um pouco de branco aqui, um pouco de vermelho. Olha só. Branco e vermelho é rosa, pessoal. Se eu colocar mais branco, vai ser um rosa mais claro. Ó, mais branco ainda, vai clarear mais. Mais branco, vai ficar um rosa mais clarinho ainda. Olha a variação de tons que a gente consegue a partir da mistura de cores, tá? Se eu pegar um vermelho puro com preto,
vermelho bem escuro que eu vou conseguir, ó. Então, mesma coisa com o azul. Vamos ver como que fica o azul e o branco. Olha como ele clareia. Se eu pegar mais branco, um azul mais clarinho, e aí ele vai ficando cada vez mais claro, até chegar num azulzinho céu, ó. Essa variação de cores é infinita. Ó, vou deixar ele bem clarinho para vocês notarem aqui. Ó. Vamos adicionar então o azul com um pouco de preto. Olha como fica um azul escuro. Quanto mais preto eu for adicionando, mais escuro ele fica. Bom, por enquanto nós pegamos as cores primárias e adicionamos branco ou preto para notar a variação de tons que a gente consegue a partir dessas cores primárias, né? Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos trabalhar com as cores secundárias que a gente viu antes aqui no círculo e a gente vai fazer de novo aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou misturar o amarelo com o vermelho. Deixa eu pegar um pouquinho mais de amarelo. Eu sei já que a gente vai conseguir um laranja, certo? Se eu pegar esse laranja, adicionar um pouco de branco, ó, como a gente fica com um laranja mais claro, mais branco, mais branco, cada vez vai clareando mais, ó que interessante. Agora, se eu pegar o laranja e colocar um pouco de preto nele, vai ficar um laranja bem escuro, ó. E por aí vai. Vamos fazer a mesma coisa aqui, pessoal, com a mistura entre o verde, entre o vermelho e o azul. Primeiro, colocar um pouco de azul, um pouco de vermelho. A gente já sabe que a gente vai ter um roxo aqui nessa mistura, né? Olha só. Então vamos colocar um pouco de branco nessa nossa mistura. Ó, como ficou um roxinho mais claro. Mais branco. Já começou a dar um tom de lilás, né? Ó. Mais branco, ficou um lilás bem clarinho. Olha só que bacana. Então, se eu pegar o nosso roxo aqui e colocar um pouquinho de preto, olha como ele vai ficar um roxo mais escuro. Bacana, né? E agora, que cor que falta pra gente complementar esse estudo aqui? A partir das misturas das cores primárias, faltou o amarelo e o azul, não faltou? Então vou pegar aqui o amarelo, colocar aqui o azul. Vamos fazer um verde aqui, ó. Como é interessante o verde a partir da mistura
amarelo e do azul, né? Olha só. Na hora ele já forma a cor. Vamos colocar então um pouco de branco nesse verde. Vamos por aqui. Olha só. Olha a variação de tonalidades que a gente vai conseguindo. E por último um verdinho bem clarinho. E aí, vamos pegar esse verde por um pouco de preto. Ver o que a gente consegue, ó. Já fica um verdão mais escuro, ó. A gente consegue meio que um verde musgo, uma coisa, um verde bem mais escuro. Que pode ser mais escuro conforme a gente for aumentando a quantidade de preto. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais uma mistura aqui. Vamos misturar aqui embaixo o preto e o branco. Preto e branco. Olha o cinza que a gente consegue. Se a gente colocar mais preto, claro que vai ficar um cinza mais escuro, ó. Se a gente colocar mais branco, a tendência é que a gente vá clareando. Deixa eu lavar meu pincel aqui, pessoal. A tendência é que a gente vá clareando o nosso cinza. Pouquinho preto e bastante branco. Até chegar num cinza bem clarinho. Então a gama de cores, pessoal, que a gente consegue obter a partir da mistura das cores primárias, mais o preto e branco, é muito grande, tá? Dá para pensar nisso quando nós formos criar o nosso trabalho artístico. Pensar que a gente não precisa ter muitas cores disponíveis. Se a gente tiver as cores primárias, o preto e o branco, a gente já consegue uma variedade grande de cores só fazendo as misturas corretas, né? Beleza, pessoal? Bacana a aula de hoje, né? Olha quanta cor que a gente conseguiu fazer com a mistura aqui de 5 cores. Então, na próxima aula, a gente vai fazer a nossa pintura da árvore. Lembrando, gente, que se você não tiver tinta na sua casa, eu usei aqui tinta acrílica, mas você pode fazer com lápis de cor também. Vai misturando as cores primárias no lápis de cor. Sempre tem o branco ali junto para você clarear. Você pode ir treinando, fazendo essa brincadeira na sua casa também. Tá bem? Então, valeu, gente. Até a próxima aula.